Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma videoaula. Então, eu vou falar nessa videoaula uma visão bastante abrangente sobre dois atributos de qualidade, que é performance e escalabilidade. Obviamente, daria para entrar em detalhes de cada atributo de qualidade desse, e com certeza várias horas poderiam ser dedicadas a esse tema, né? Mas para os fins dessa disciplina, tá, eu acredito que essa visão mais geral seja suficiente, ok? Então vamos lá. Muito bem. Então assim, voltando apenas a dar uma recapitulação, né, sobre atributos de qualidade, né, eu já falei em algumas aulas anteriores. Atributos de qualidade são muito relacionados com requisitos não funcionais, né? Então, muito relacionados com o fato de desempenho, escalabilidade, performance, distribuição, concorrência, persistência de dados. Todos esses requisitos são requisitos não funcionais, né? São coisas que não são relacionadas com a funcionalidade principal do software, mas sim com a qualidade dele, com a qualidade de funcionamento dele. Ok? Bom, então, no slide aqui, né, perceba que a primeira frase diz o seguinte, né, que muito da vida do arquiteto do software, ela é empregada justamente projetando sistemas para atingir algum atributo de qualidade, né? Então, uma das características, né, e funções do arquiteto de software é sempre ficar pensando se a arquitetura do sistema como um todo, né, essas características, né, do sistema, em como que ele está organizado, se isso afeta, né, determinados atributos de qualidade que sejam importantes para aquele software. Então, lembrando que tem determinados sistemas em que desempenho é muito mais importante do que manutenção, enquanto que para outros, né, ter uma boa manutenibilidade é muito mais importante do que desempenho, tá? Então sempre tem um trade-off, sempre tem uma balança entre essas coisas, okay? Um problema comum, né, em documentos, né, também assim, que descrevem a arquitetura, são declarações geralmente muito genéricas e coisas que não ajudam em nada, né? Então, quando você pega documentos de arquitetura ou documentos de requisitos, por exemplo, né, e muitas vezes tem frases muito imprecisas, e frases que são muito imprecisas realmente não ajudam em nada, né, a saber qual é e como medir aquele atributo, né, de qualidade. Então, por exemplo, escrever uma frase lá igual essa aqui, né, que é "The application must be scalable", né? Então a aplicação deve ser escalável. Isso realmente é muito impreciso, né, porque ela deve ser escalável o quanto, né, o quanto escalável. O que significa exatamente isso, né? Então, possíveis respostas, né, quer dizer, ser escalável significa o quê? Que ela deve tratar quantas conexões de usuários simultâneas, né? Ela deve responder bem, tanto em poucas como em muitas, mas o que são muitas, né? Quer dizer, não tem um número, né, deixando claro, né, qual é o número de requisições que devem ser tratados. Ou, por exemplo, um aumento do volume de dados, ou, por exemplo, né, se ela deve ser implantada, né, para uma base de usuários que é muito maior, né, do que era a anterior, né, quando versões do sistema mudam, por exemplo, ou tudo isso junto, tá? Então, ser escalável pode ser, né, sempre é necessário um detalhamento melhor do que significa ser escalável, né? Então, uma frase como essa de baixo geralmente é muito melhor, né? Então, nesse caso aqui, ó, deve ser possível, por exemplo, escalar de 100, né, desktops de usuários geograficamente dispersos para 10.000, né? Então, quer dizer, a aplicação deve ser projetada nesse sentido, né, que ela deve escalar de 100, né, desktops geograficamente dispersos para 10.000, sem que, né, tenha um esforço, né, no custo, né, para instalação e configuração. Então, isso é uma coisa mais palpável, né? Então, veja que é bastante ambicioso também, né? Como é que eu vou escalar, né, de 100 desktops para 10.000, né, sem que haja, né, um esforço, né, um aumento no esforço no custo, tá? Então, não quero que aumente o custo, né, para instalação e configuração.
Então, aí já a história muda de figura, fica muito mais preciso, né, pensar desse jeito, e aí dá para pensar em estratégias para tentar atingir esse objetivo. Muito bem. Então, continuando, vamos falar então um pouco mais com detalhes, né, sobre o requisito de performance. Tá? Então, traduzindo performance, geralmente é traduzido como desempenho, né, desempenho do sistema. Tá? Para muitas aplicações, né, performance realmente não é um grande problema quando a gente pensa em aplicações web. Tá? Geralmente o desempenho da aplicação não é um grande problema, não tem muito problema, né, se ela responder em meio segundo, em 10 milissegundos ou em 1 segundo, né, quando você clica no botão. Né? E geralmente também para processar um determinado pedido, tal, também não faz muita diferença, né, se ela demorar ali 10 segundos, ou 11, ou 9 e tal. Mas o ponto é, para determinadas aplicações que realmente a performance, né, é importante, nesses casos realmente ela importa muito. Tá? Quando a gente pensa em sistemas críticos, sistemas que controlam, por exemplo, caldeiras em usinas, ou sistemas que controlam equipamentos hospitalares que deixam, por exemplo, que mantêm pessoas vivas, né? Então, nesse caso, a resposta nunca pode ser, por exemplo, acima de um determinado limite, né? O tempo de resposta. Então, tem que ser imediato a resposta. Muitas vezes, se a aplicação falhar nesse requisito de qualidade, uma vida pode ser perdida. Então, ou grandes volumes financeiros, né? Então, quando a performance é um fator importante, ela realmente importa muito. Tá? Bom, a performance ela coloca duas coisas, né? Geralmente são esses dois pontos principais quando a gente fala em performance, tá? Que é a quantidade de trabalho que uma aplicação deve realizar em uma unidade de tempo, tá? Ou deadlines que devem ser, né, atingidos para uma operação aceitável ou correta, né, daquela aplicação. Muitas vezes. E ela geralmente, a performance se manifesta, né, através das seguintes métricas. Né? Uma métrica chamada throughput, response time e deadlines. Tá? Então eu vou falar sobre essas três medidas e métricas, tá, nos próximos slides. Então quando a gente está falando em performance, sempre essas três métricas, né, esses três nomes aqui acabam aparecendo bastante, porque é através delas que a gente entende melhor o que significa, né, desempenho, né, ou performance, tá, de uma aplicação. Muito bem, vamos falar então sobre essa palavra, né, um pouco difícil de pronunciar, que é o throughput. Tá? Então é um pouco difícil de falar ela, né? Throughput. O que é o throughput? Throughput é a medida da quantidade de trabalho que uma aplicação deve realizar em uma unidade de tempo. Tá? Então, tipicamente, né, ela é medida em que? Ela é medida em transações por segundo, tá? Ou mensagens por segundo. Tá? Então perceba que essa métrica, tá, ela está muito relacionada com a capacidade de processamento da sua aplicação. Então sempre quando nós estivermos falando em a minha aplicação ela é capaz de processar tantas transações por segundo, ou ela é capaz de processar tantas mensagens por segundo, ou ela é capaz de processar tantas requisições por segundo, tá? Eu estou falando sempre de capacidade de processamento, né, daquela minha aplicação, tá? E muitas vezes a forma com que você projetou ela afeta bastante, né, o throughput, tá? Então, por exemplo, né, uma aplicação bancária, ela pode ter que garantir, né, que ela possa executar 1000 transações por segundo. Tá? Então, dado o volume de usuários que se tem, que é conhecido, por exemplo, daquela aplicação, né, ou daquele domínio, né, uma aplicação pode ter que garantir, né, quer dizer, como é que eu garanto isso? Né? Como é que eu faço, como é que eu projeto, né, essa pergunta aqui? Né? Como é que eu projeto a minha aplicação de forma que ela consiga garantir, né, a execução de 1000 transações, tá, por segundo? Tá? Então isso é um exemplo aqui de throughput. Né? Ou, por exemplo, um sistema de gerenciamento aqui de estoques, né, para uma grande fábrica, ela poderia ter que processar 50 mensagens por segundo. Tá? Mensagens essas que chegam, por exemplo, de parceiros comerciais. Né?
Então, isso perceba que é uma medida clara, né? Isso, se estiver escrito lá no documento de requisitos, né, realmente isso faz, né, o arquiteto coçar a cabeça e pensar, né, será que a aplicação que eu estou desenvolvendo, será que ela é capaz, né, de processar essa quantidade aqui? Será que ela consegue, né, oferecer esse throughput? Ok. Então perceba que nesse caso aqui, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Quanto maior o throughput, tá? Melhor é, porque a aplicação, né, o sistema é capaz de processar mais, né, transações em uma unidade de tempo, no caso em 1 segundo. Mas isso obviamente que tem um custo, né? Muitas vezes um poder maior de processamento envolve mais hardware, tá? Envolve mais processadores, envolve mais memória, envolve sistemas que sejam multithreading, envolve sistemas que sejam distribuídos e tal. Então sempre tem um custo associado com esse poder de processamento, tá? Geralmente também quando se fala em throughput, tá, a gente fala em um throughput médio, tá, ou um throughput de pico, tá? Também tem essas duas diferenças, né, ao se falar em throughput. Então, por exemplo, uma aplicação para apostas em corridas de cavalo, né? Nesse caso, a aplicação ela permanece, por exemplo, ela não precisa ter alto poder de processamento durante a maior parte do tempo, tá? Entretanto, alguns minutos antes da corrida, né, de cavalos, naqueles minutos, né, que antecedem, sei lá, milhares de requisições vão chegar, né, por segundo. Então, neste caso, é muito melhor você projetar, pensar na sua aplicação em um throughput de pico, né, porque naquele momento só que vai ser necessário, na verdade, um alto poder de processamento, né, para que mantenha o desempenho aceitável, né, da aplicação, né? Durante a maior parte do tempo ela vai estar ociosa realmente, então não é necessário, né, um throughput alto médio, tá? Mas sim apenas um throughput de pico, tá? Então apenas em um determinado momento, né, do tempo é que o throughput precisa ser alto, naquele determinado momento ali. Ok, perceba que isso leva a certas decisões, né? Então, por exemplo, se, né, a organização responsável pelo sistema ela tiver que contratar, por exemplo, mais hardware, né, ou mais máquinas virtuais para aumentar o throughput, ela vai fazer isso, por exemplo, apenas naquele momento, tá? Então ela pode, por exemplo, não se utilizar, né, de novas máquinas virtuais ou de novos processadores durante a maior parte do tempo. Então isso é uma decisão que afeta inclusive o momento correto de contratação, por exemplo, né, de um poder mais alto de processamento. Muito bem, falei ali de throughput, né, então associado sempre a poder de processamento, tá? E agora aqui response time, né, tempo de resposta. Tempo de resposta é, na verdade, uma medida da latência, tá, que uma aplicação exibe ao processar uma transação, tá? A latência, tá, é sempre um tempo que você fica esperando, tá, até que você tenha a resposta a partir do momento que você, por exemplo, clicou em um botão para fazer uma transação, tá? Então latência é esse tempo, é um tempo ansioso, é um tempo de espera. Então você, por exemplo, está lá em uma aplicação em um e-commerce, tá, e aí você está comprando determinado produto. A partir do momento que você decide realizar a compra e você compra, tá, e você clica no botão comprar, tá, esse tempo entre o clique do botão e você receber uma confirmação de compra, tá, isso é a latência, né? E a gente sabe o quanto que incomoda quando o tempo de resposta, né, é alto, né? Então a gente fica muito feliz, né? Quer dizer, dá uma satisfação quando você clica, né, e imediatamente você recebe, né, uma resposta ali. Bom, então o tempo de resposta é esse tempo que a aplicação demora para responder a alguma entrada, tá? Neste caso aqui, diferentemente do throughput, tá? Nesse caso, quanto menor, melhor, né? The smaller, está escrito errado aqui, ok? Quanto menor, melhor, né? Então, quanto mais rápido é o tempo de resposta, melhor. E frequentemente é importante você distinguir também entre um tempo de resposta garantido e um tempo de resposta médio,
Tá? Então também tem essa variação aqui. Algumas aplicações podem precisar, por exemplo, que todas as requisições sejam, né, aos serviços sejam dentro de um tempo limite especificado. Tá? Isso é um tempo de resposta garantido. Você tem que garantir, por exemplo, que o tempo de resposta seja, sei lá, de 1 segundo. Tá? Então tem aplicações que se caracterizam dessa forma. Não pode passar de 1 segundo de forma alguma, né, o tempo de resposta ali de cada transação que é feita. Né? Outras aplicações talvez não seja tão relevante, né, ter um tempo de resposta garantido, que realmente é uma coisa mais difícil, mas você pode querer garantir um tempo de resposta médio. Tá? Então, se o tempo de resposta médio for de 2 segundos, por exemplo, significa que não tem importância, né, se o tempo de resposta for para 2,5, né, ou 1,5, né, ou 2,3 ou 2,6. Tá? Então, você está esperando, né, já uma variação nesse tempo de resposta, que pode variar um pouco ao redor, por exemplo, de 2 segundos. Tá? Não seria aceitável, por exemplo, de 2 para 10 segundos. Aí é um tempo muito maior do que se espera. Outro, ainda falando aqui em performance, são os deadlines. Né? Deadlines são comumente associados com sistemas batch. Né? Sistemas batch a gente viu em um slide em uma das videoaulas. Né? Sistemas batch são aqueles sistemas em que um grande volume de informações vai sendo armazenado em um determinado período de tempo, tá? E depois tem um determinado momento onde tudo aquilo é processado ao mesmo tempo. Tá? Então eu dei até o exemplo do SIGA. Né? O SIGA ele vai pegando as inscrições dos alunos e tem um determinado momento em que eles rodam uma rotina do SIGA, né, para tratar, né, conflitos e inscrições de alunos ali. Né? Então, quando a gente está falando em deadlines aqui, por exemplo, né, um sistema de pagamento, né, ele deve completar, né, os pagamentos, né, de determinados clientes, né, em um dado dia. Tá? Então, tem um dia que precisa que realmente todos aqueles pagamentos sejam processados. Tá? Então, isso é um deadline. Então, eu tenho que ter poder de processamento para garantir isso. Tá? Porque depois daquele dia, outra coisa, né, algum outro sistema deve pegar aquele resultado pronto e dar continuidade. Então eu tenho um deadline para isso. Dependendo do volume de informações que eu tenho que saber se o meu sistema tem capacidade, né, de processar tudo aquilo naquele tempo, né, devido. Ok, outra coisa aqui que é, em geral, né, uma aplicação que ela tem uma janela de tempo, né, limitada para completar, ela sempre também vai ter um requisito de deadline aqui de performance. Tá? Então, sempre que a gente está falando de uma janela de tempo, né, sei lá, tem 5 minutos, né, para fazer isso, ou 1 hora, tá? Isso também, nós também estamos falando sobre essa característica de que tem um deadline. Ok? Muito bem, mudando um pouco aqui de atributos de qualidade, agora falando aqui de escalabilidade. Tá, esses dois estão na sequência justamente porque fica um pouco difícil falar em escalabilidade até sem falar primeiro em, né, performance. Tá? O que é escalabilidade? Escalabilidade é quão bem, né, uma solução para um problema ela vai funcionar, ela vai trabalhar quando o tamanho daquele problema aumenta. Né? Então, resumindo, você tem um sistema que ele foi projetado, né, de determinada forma. Será que o sistema ele continua operando adequadamente, né, se a carga de trabalho aumenta muito? Tá? Então, traduzindo assim de uma forma bastante ampla, é basicamente isso. Tá? Então, estamos vendo, por exemplo, na universidade, né, que o AVA ele não tinha sido projetado, né, para uma carga tão alta, né, para uma demanda tão alta como está sendo agora no EMP. Tá? E assim, né, a Secretaria de Informática teve que realmente, né, fazer adaptações no poder de processamento, né, do AVA para que, né, ele seja agora capaz de tratar um volume muito maior de usuários, de acessos e de requisições que são feitas a ele. Né? Uma das métricas usadas para avaliar a escalabilidade é a carga, né, request load, a carga de requisições.
Tá? Então, o que é um request load? É a quantidade de requisições, né, que uma aplicação ela recebe. Tá? Tirando as variações possíveis, então, sei lá, eu posso falar em requisições assim, minha aplicação nesse momento recebeu 100 requisições. Tá? Então, se você ficar olhando lá nas requisições, né, que a sua aplicação ou sistema recebeu, você pode dizer, recebeu agora 100 requisições nesse minuto, né, ou 1000, ou 10.000, sei lá. Também podemos falar em numa média, né? Então você pega nas últimas horas, né, você monitorou sua aplicação nas últimas horas, nas últimas 10 horas, e aí você pode dizer, olha, teve uma média aqui de 100 requisições, né, por segundo, tá? Nas últimas 10 horas. Tá? Essa foi a média, né, de requisições aqui que teve nesse período, né, que foi monitorado. Tá? Então o request load é isso, é carga de requisições. Tá? Então é um dado bruto, né? E uma questão comum, né, que geralmente acontece, né, surge aqui, é a seguinte, né, se uma aplicação ela trabalha bem, né, tratando 1000 requisições por segundo, tá, a performance dela será que fica igual, né, se essa carga, né, se esse request load aumentar? Tá? Então sempre a gente está também assim, usando, né, o request load, né, essa métrica, né, do request load, justamente avaliando se esse número aqui aumentar, será que o desempenho da minha aplicação continua aceitável? Okay? Então é nesse sentido que a gente sempre acaba usando, né, o request load. Aqui tem um exemplo, tá, que é o seguinte, suponha que um sistema, né, foi projetado para suportar 100 TPS no peak load. Tá? Então lembrando dos slides anteriores, 100 transações por segundo, tá? No momento de pico. Tá? Então, a aplicação ela foi projetada justamente dessa forma. Tá? Então, até 100 transações por segundo, em um momento de pico, ela consegue manter um tempo de resposta médio de 1 segundo. Tá? Então, é importante entender bem essa frase, né? Porque aqui está juntando, na verdade, o throughput com, né, o tempo de resposta médio. Né? Então, lembrando, o throughput é o poder de processamento. Tá? Então, se a minha aplicação ela foi projetada para suportar 100 transações por segundo no peak load, isso que? Mantendo 1 segundo de tempo de resposta. Tá? Então, no pico, tá? Se ela receber 100 transações por segundo, ela ainda mantém um tempo de resposta ok. Tá? Então, é aceitável, né? Quer dizer, os arquitetos aqui consideraram que 1 segundo de tempo de resposta, né, está muito bom, né, está ok para essa aplicação aqui, e ela vai dar um segundo, né, no tempo de resposta, né, para os seus usuários, né, mesmo que, né, tenha 100 transações por segundo, ok? Então tem até um carinha aqui que fala, relaxa, né, essa aplicação mantém o desempenho com até 100 TPS, tá? Então imagina-se que, por exemplo, seja difícil chegar nos 100 TPS, tá, em 100 transações por segundo, mas se chegar, relaxa, né? Ela vai continuar respondendo em 1 segundo, e isso considera-se, os arquitetos aqui consideram como sendo algo bastante legal, positivo e bom para essa aplicação. Agora, o que acontece, né? Vamos supor que esse request load, tá, ele aumente 10 vezes. Tá? Então supõe agora que ao invés de 100, né, no pico teve 1000. Tá? Então aumentou 10 vezes. Tá? Então ela tinha sido projetada para 100 requisições por segundo. Tá? Isso mantendo, né, um tempo de resposta ali de 1 segundo, que era considerado muito bom. Mas por algum motivo o request load aumentou 10 vezes. Né? Foi, por exemplo, para uma média ali, ou mesmo no pico, tá, em 1000, né, requisições, né, por segundo. Né? Nesse caso aqui de 1000 requisições por segundo, será que a minha aplicação mantém a performance de 1 segundo? Tá? Então 1 segundo de tempo de resposta é a performance, né, que foi esperada. Né? Então os arquitetos aqui estavam contentes, mas isso com 100 TPS. Será que com 1000 TPS, né, ela mantém? Então, se ela foi projetada para 100 no pico, provavelmente não. Tá? O que vai acontecer aqui é que provavelmente, né, se teve realmente esse aumento, né, no request load, o tempo de resposta também vai aumentar 10 vezes, e aí vai para 10 segundos. E aí, assim, uma aplicação que foi projetada para
tempo de resposta de 1 segundo, né? De repente o tempo de resposta passa a ser 10 segundos, tá? Isso é um aumento muito grande, né? Então são 10 vezes a mais do que era esperado, tá? Em determinadas situações pode ser totalmente inviável isso, ok? Bom, diante de uma situação como essa, quais seriam as alternativas, né? Então, uma solução escalável, né, ela permitiria o que? Ela teria que permitir, né, uma capacidade de processamento adicional, né? Então, o throughput dela, uma aplicação que ela é escalável, a capacidade de processamento ela tem que ser ajustável, né, para ser implantada justamente para aumentar o throughput e diminuir, né, o tempo de resposta. Então perceba que é sempre assim, conforme o throughput aumenta, né, o tempo de resposta tende a ser menor. Aumenta o poder de processamento, o tempo de resposta, né, é melhor. Essa capacidade adicional, né, de processamento, geralmente ela pode ser conseguida de duas formas, tá? Uma delas é adicionando mais processadores e provavelmente também memória na máquina que a aplicação roda, tá? Então isso é chamado de scale up, tá? Então tem um servidor lá onde a aplicação está rodando, então eu aumento CPUs ali e também memória ali dentro, fazendo com que o poder de processamento, né, da minha aplicação aumente. Perceba que nesse caso, né, não é simples, não é tão simples assim, né? Porque quando você aumenta a CPU, também você apenas ganha mais desempenho se a sua aplicação também foi projetada para ser multithread, né? Então, se ela tem, né, se ela exibe uma característica de concorrência, onde ela consegue executar, né, de forma paralela vários processos ali. Então, perceba que projetar a aplicação, né, de forma multithread pode justamente já ser uma decisão anterior, que se você, né, considera que a aplicação deve ser escalável, né, essa característica de projetá-la como multithread já deve ser tomada lá no início, né? Senão você vai ter que reestruturar completamente a aplicação, isso pode ser realmente bastante inviável, né? Então, se a aplicação é multithread, você acrescentar mais CPUs realmente é uma saída aqui para tornar, né, a aplicação bastante escalável. Então, essa alternativa é chamada scale up, né? Uma outra alternativa, chamada scale out, tá, é você fazer a aplicação ser distribuída. Isso é, quando a aplicação ela roda, né, em várias máquinas, um pedaço em cada máquina. Perceba que do mesmo jeito, né, para você atingir, né, esse objetivo aqui, isso é um pensamento já anterior lá da etapa de projeto, em que você já começa a pensar que a sua aplicação era distribuída e aí diferentes partes, né, vão ser implantadas em diferentes máquinas. Okay? Tem dois conceitos importantes aqui, né, que sempre se fala bastante quando a aplicação é distribuída no contexto web, né, que é o conceito de cliente magro e cliente gordo. Tá? Então, quando nós temos uma aplicação web, cliente são as máquinas que acessam um determinado servidor. Tá? Então, fazendo uma analogia bastante simples e bastante do contexto de vocês, né, lá na SIM tem os servidores onde o AVA, né, e o SIGA estão implantados, né? E aí nós, professores, e vocês como alunos, nós somos, né, os clientes. Nossa máquina são máquinas cliente que usam, né, as aplicações que são instaladas nos servidores da Secretaria lá de Informática. E aí quando você coloca uma URL e você acessa, né, um determinado sistema, como o AVA ou SIGA, né, você está acessando e parte dele roda, né, na sua máquina, no processador da sua máquina, e parte roda lá. Então, essa decisão de que funcionalidades que rodam no servidor, quais funcionalidades que rodam, né, nas máquinas cliente, isso é o que caracteriza cliente magro e cliente gordo. Tá? Cliente magro é quando pouco processamento roda na máquina do cliente, tá? E o fat client é quando bastante processamento, né, é trazido para a máquina do cliente, deixando o servidor mais leve, deixando o servidor mais livre, né, para processar outras coisas. Tá? Então perceba que essa decisão é uma decisão de distribuição de funcionalidades ali, de onde roda o que,
tá? E isso impacta bastante justamente essa capacidade de você fazer um scale out, né? E buscar, né, uma escalabilidade melhor para a sua aplicação. Então aqui, só finalizando, então o Scale Up funciona bem para uma aplicação Seller Multithread. O Scale Out funciona bem se há pouco trabalho ou nenhum trabalho adicional para você ficar gerenciando, né, as requisições entre as múltiplas máquinas. Então, se também tiver que ter muito trabalho, entendeu, para ficar gerenciando as requisições entre as várias máquinas, também isso pode, na verdade, tornar o processo também, né, acabar afetando, né, o desempenho. Tá? E aí o tempo de resposta às vezes continua ruim. E esse processo, né, de distribuir, né, a carga de processamento ao longo de várias máquinas é conhecido como balanceamento de carga. Tá? Então, se vocês pesquisarem sobre isso também, vocês vão ver que é bastante conhecido, né, esse termo, balanceamento de carga. É justamente você ter várias máquinas para tratar requisições e você não deixar, na verdade, com que uma máquina fique sobrecarregada e a outra vazia, né, a outra muito ociosa, né, como geralmente as máquinas envolvem custo, tá? Então tem que também ter um balanceamento, tá, entre elas para justificar, na verdade, a aquisição, compra ou aluguel de novas CPUs. Ok? Muito bem, pessoal, esse é o fim então dessa videoaula, tá? Foi uma visão assim mais geral desses dois atributos de qualidade, mas igualmente importantes, tá? Então é isso por hoje. Muito obrigado.